não era apenas uma viúva, ela era uma mulher pobre. O capítulo 7 de Lucas, ele começa externando para nós 2 milagres que o Senhor fez. O primeiro milagre, olhando à luz das Escrituras, o Senhor visita através de uma única palavra o servo do centurião. E aquele homem, ele era rico. E através de uma única palavra, o Senhor faz o milagre no servo do centurião. Mas o Senhor, ele tinha uma finalidade. Ele tinha um caminho a traçar. E quando eu medito nesse texto, a partir do verso do capítulo 7, do verso 11, a Bíblia, ela começa a nos dar o norte. Norte esse que o texto, ele começa parafraseando. E o texto diz assim, que havia uma multidão que acompanhava o mestre chamado Jesus. O texto também, ele vai dizer que os discípulos também acompanhavam Jesus. E diante desse texto, a gente observa algo incomum. E o que é incomum, pregador? O incomum é que os discípulos estavam ali, ao lado de Jesus, seguindo a Jesus, porque tinha uma missão. Agora me pergunte a multidão. E a multidão, pregador? A multidão acompanhava a Jesus, porque alguns queriam receber o milagre, outros acompanhavam a Jesus porque queriam ver o milagre, outros acompanhavam a Jesus para ver o que ia dar. E a pergunta que não quer calar esta noite aqui em Mangaré é: aonde é que tu se enquadra? Qual a multidão que tu estás? Eu vou repetir somente uma vez, e se tu quiser pegar, tu pega. A primeira multidão era a multidão dos discípulos, e a missão dos discípulos era acompanhar Jesus, porque além de discípulos, eles estavam convencionados a estar com Jesus em todo lugar. A segunda multidão que acompanhava Jesus era a multidão que acompanhava só para ver aonde ia dar aquela passagem de Jesus. A terceira multidão estava acompanhando Jesus porque queria o milagre que Jesus podia dar. E a quarta multidão era a multidão que estava ali somente para ver o que ia acontecer. E eu quero perguntar só mais uma vez, porque perguntar não ofende. Estamos no culto de gratidão a Deus. Estamos no culto que chegamos aqui para adorar, para glorificar, para rasgar o nosso coração. Foi isso que o Senhor disse. O Senhor disse: olha, avisa para o povo aí que eu não quero esse negócio de veste, eu não quero esse negócio de lamentação, choramingosa. Eu não quero povo aqui com engano. Eu quero alguém que abra o coração, debate o coração e diga: Deus, eu quero a tua glória, eu quero a tua presença. Eu não quero ser mais um, eu não quero ser mais um. Tá aqui é para glorificar, tá aqui é para exaltar, tá aqui é para adorar a Deus, tá aqui é para levantar a mão e adorar a Deus mesmo, tá aqui é para trazer um lenço, é para chorar. Então, se tu tá aqui nesta noite, em que multidão você está? A Bíblia vai dizer que diante desta linha de raciocínio que nós ministramos há pouco tempo, o texto vai dizer que agora o Senhor caminha, e quando ele vai caminhando junto com esta multidão, acompanha comigo para tu entender. Já estou terminando, prometo que de 10 para as 9, batido o martelo, a gente vai encerrar. Mas deixa eu falar, deixa o baixinho falar o que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava orando esta tarde.
era a multidão do choro, era a multidão da prova, era a multidão de alguém que olhava do lado e não via mais saída, era a multidão de alguém que estava clamando há muito tempo e não tinha solução, era a multidão de alguém que não tinha mais o que fazer, porque a morte tinha batido na sua porta 2 vezes. E o que fazer quando o problema bate na porta da gente 2 vezes? Tem gente que chegou aqui a este culto e está dizendo: mas Deus, o que é que eu vou fazer? A crise está tão grande, a prova está tão grande, eu já lutei, eu já bati, eu já relutei, eu já tentei conhecimento com alguém, eu já busquei a saída aí com alguém e não deu certo. Mas esta noite Deus te trouxe aqui só para te dizer que o dono do milagre chegou. O dono do milagre, chamado Jesus de Nazaré, ele está na casa, e quem veio adorar a ele não vai sair da mesma forma que chegou, do mesmo jeito que chegou. Chegou triste, vai sair alegre. Chegou desanimado, vai sair animado. Chegou com a porta fechada, vai sair com a porta aberta. Chegou se arrastando, vai sair voando, porque o dono do milagre, chamado Jesus, está aqui. Quantos podem dizer amém? Estava agora o Senhor caminhando junto com os discípulos, e a Bíblia diz que outra multidão ia agora sepultar, ia agora no caminho do cemitério. O negócio não era para velório, não, porque velar alguém é uma coisa, sepultar é outra. Você já teve essa sensação? Eu já. No dia que eu estava no velório do meu pai, irmãos, até o velório estava tranquilo, mas depois, quando a funerária fechou o caixão e disse: agora a gente vai sepultar, aí é que foi choro, aí é que foi berro, aí é que foi pranto, aí é que a ficha cai e a gente vê que chegou o limite da coisa. Tu entendeu como é que é? E quando está aqui dentro de casa, está tudo bem, todo mundo chega e olha, dá um abraço e você fica olhando o relógio, mas quando chega a hora do sepultamento, aí o caldo engrossa, aí a gente vê que não tem mais jeito, aí a gente vê que vai embora, aí tome choro, aí lembrar do que devia ter feito e não fez, aí lembrar do que devia ter abraçado e não abraçou, dado flores e não deu, falado eu te amo e não falou. Depois da morte não adianta mais nada. Tem gente que fica se lamentando, dizendo: quem me dera que mamãe estivesse aqui, que papai estivesse aqui, que meu irmãozinho estivesse aqui. Que nada, quando estava com vida, tu não ia visitar, tu não ligava, tu não fazia nada, e hoje tu está se lamentando. Cuida enquanto é vida. Se é para abraçar, tu abraça em vida. Se é para dar flores, tu dá flores de vida. Que é isso, irmã? Que é isso não, rapaz? Aprenda com Jesus. É em vida que se faz, é em vida que se faz. Deixa eu contar aqui uma história para vocês. Um garotinho queria se formar na faculdade. Eu falei isso no rádio essa semana, a semana que passou. E ele era muito pobre. A sua mãe era muito pobre. Mas todas as vezes que ele via o noticiário e via a TV, os médicos trabalhando, ele dizia para sua mamãe: mamãe, quando eu crescer, mamãe, eu quero ser médico. Eu quero ser médico, mamãe. E a sua mamãe, uma das maiores idealizadoras daquele garoto, comprou o sonho daquele garoto. E a mãe agora começou a trabalhar dia e noite, lavando roupas de ganho. Ela começou a trabalhar, ela começou a juntar o dinheiro, ela começou a pagar a faculdade do menino. O menino entrou na faculdade, o menino se formou em medicina. Só o que era para dar certo, o que era para ser aplausos e alegria daquela mãe no dia da sua formatura, o menino agora determinou que a sua mãe não podia